tarde, a paz do Senhor para os meus irmãos, amém? Aqui quem está falando é a irmã Tatiana, e eu venho trazer uma palavra para os meus irmãos, amém? E a palavra se encontra em Naum, o 3 e o 19. Naum, o 3 e o 19. Quem tiver Bíblia quiser acompanhar, meus irmãos. E depois da palavra, a irmã Tatiana vai deixar um louvor para os meus irmãos. Eu creio que Deus vai falar com meus irmãos através da palavra e através do louvor. Vamos lá, meus irmãos? Naum, o 3 e o 19. Quem tiver Bíblia quiser acompanhar, meus irmãos, que diz assim: não há cura para a tua ferida, a tua chaga é incurável. Todos os que ouvirem da tua queda baterão palmas. Porque sobre quem não passou continuamente a tua maldade. Só até aqui, meus irmãos. Que Deus está falando para você nessa tarde, meus irmãos. Que quando eu e você, meus irmãos, insiste em fazer a maldade, quando eu e você insiste em ser mal, é necessário, meus irmãos, que Deus coloque uma doença em mim e você que não tem a cura. Que Ele coloque uma ferida em mim e você que não tem a cura. Porque muitas das vezes, meus irmãos, só quer fazer o mal. A gente não quer parar de fazer o mal, insiste em querer fazer o mal. Deus não se agrada disso não, meus irmãos. Que você faça o bem sem olhar quem. Quando você insiste em querer fazer o mal e não quer parar, é necessário Deus colocar uma doença em mim e você que não tem a cura. Para mim você aprender. Deixar de ser mal. Deixar de fazer maldade. E tem muitas pessoas, meus irmãos, que são mal, que não querem mudar não. Aleluia. Quando você insiste em querer fazer o mal, meus irmãos, fazer maldade, Deus é aquele, meus irmãos, que coloca uma doença em mim e você, que não tem a cura. Para que você venha aprender. Deixar de fazer o mal e fazer o bem. Porque se você não quer fazer o bem, é o direito seu. Mas não faça o mal não. Porque ninguém pode fazer o mal para ninguém não, meus irmãos. Porque o mal que você faz pro próximo, volta para mim, para você. E nessa tarde, meus irmãos, se você continuar assistindo e fazer o mal, Deus vai colocar uma doença em você incurável. Para que não venha ter cura. Para você aprender a não fazer o mal para ninguém. Porque se você não quer fazer o bem, é o direito seu. Mas também você não pode fazer o mal não. Oh, aleluia. Porque tem muitas pessoas, meus irmãos, que quer fazer o mal. E não se cansa. Insiste em fazer o mal, fazer a maldade. Mas quando a gente faz o mal, meus irmãos, né? Tem preço. Porque Deus, Ele dá tempo para você se arrepender. Deus dá tempo para você praticar o amor. Mas quando você não quer, meus irmãos, praticar o amor, quer continuar fazendo maldade, tem preço. Oh, aleluia. Deus é aquele, meus irmãos, que coloca a doença em mim e você. Que não tem a cura. Oh, aleluia. Uma doença incurável. Para que você não venha fazer mais mal para ninguém. Porque o mal que você faz para os outros, volta para mim e para você. Se você não quer fazer um bem, é um direito seu. Ninguém é obrigado a fazer o bem. Mas também o mal, ninguém pode fazer não. E tem muitas pessoas, meus irmãos, que querem todas as formas de destruir a você. Não gostam de mim de você, sem você fazer mal para elas. Mas não gostam de mim de você. Aí quer todas as formas de destruir a você. Faz de tudo para destruir a você. Sem você ter feito mal nenhum para elas. Aleluia. Mas quando você faz o mal, meus irmãos, o mal volta para mim e para você. E Deus é aquele, meus irmãos, que Ele coloca uma doença em mim e você. Que não tem a cura. Que não tem a médico que dê jeito. Vai gastar tudo e não vai descobrir a doença. Porque Deus é aquele, meus irmãos, que Ele é amor, mas também Ele é justiça. Porque ainda que houvesse dia, Deus Ele é. E não tem ninguém que possa escapar da mão dEle. Porque tem muitas pessoas, meus irmãos, que mexem comigo, com você, e acho que vai ficar por isso mesmo. Mas não fica não, meus irmãos. Porque Deus dá tempo para as pessoas mudar. Mas quando as pessoas não querem mudar, meus irmãos, é necessário Deus, né, se irar. E quando Deus se ira, meus irmãos, não tem esse que escape da mão dEle. Não tem esse. Porque ninguém escapa da mão do Senhor. E tem pessoas, meus irmãos, que faz o mal, continua fazendo o mal, e acha que vai ficar por isso mesmo. Mas fica não, meus irmãos. Porque é igual com cartão de crédito. Tudo que a gente faz, né? Tem, né? Chega a fatura. Tudo que a gente faz um dia, né? Chega a cobrança. Se a gente não compra o cartão de crédito, não chega a cobrança, a fatura, mesmo assim é o que você faz. Porque tem pessoas que, né? Faz o mal, continua fazendo mal. Aí vê que não aconteceu nada, continua fazendo mal. Mas para de fazer o mal. Oh, aleluia. Para de fazer o mal enquanto é tempo. Oh, aleluia. Não queira que Deus coloque uma doença em você incurável, não. Não brinque com fogo, não. E quem mexe com fogo se queima. Oh, aleluia. Porque tem muitas pessoas, vão contar no leito, não entende porquê. Tá em cima de uma cama, não sabe por quê. Porque mexeu com quem não devia mexer. Mexeu com fogo. E quem mexe com fogo se queima. Porque vocês somos fogo, meus irmãos. Porque ninguém toca nem ungido e fica por isso mesmo, não. Porque o povo pensa que você não tem dono. Aí quer mexer comigo com você, quer fazer o que quer comigo com você. E acha que vai ficar por isso mesmo. Fica não, meus irmãos. Porque você tem dono. Oh, aleluia.
E o nosso dono é aquele que mata e não vai preso. Oh, aleluia. Que ele dá tempo, meus irmãos. Ele é tão bondoso, ele é tão misericordioso que ele dá tempo para as pessoas mudar. Para a pessoa nem seguir o caminho dele, deixar de fazer o mal. Mas tem pessoas, meus irmãos, que infelizmente não quer mudar. Porque gosta de fazer o mal. Porque ama a maldade. Mas nessa tarde, meus irmãos, ou vai parar de fazer o mal, ou Deus vai colocar uma doença incurável. Que não vai ter cura. Para você aprender a não brincar com fogo. E quem mexe com fogo se queima, meus irmãos. Quem mexe com fogo se queima. Aleluia. Porque Deus é tão bondoso, Ele é tão misericordioso, que Ele nos ama tanto, que Ele dá tempo para você mudar. Porque Ele poderia muito bem castigar-me a você logo. Quando você faz o mal para os outros. Mas Ele dá tempo. Então, que nessa tarde você aproveita a oportunidade que Deus está dando. De Ele fazer o mal. Oh, aleluia. De Ele fazer o mal. Ninguém é obrigado a gostar de ninguém não, meus irmãos. Ninguém é obrigado. Mas tem que respeitar. A gente tem que respeitar. Mesmo que não gosta, mas tem que respeitar. Mas tem pessoas que não odeiam a você e querem todas as formas de destruir a você, né? Quer fazer o mal, continua fazendo mal e não quer parar. Oh, aleluia. Mas já está no tempo. Então você aproveita o tempo que Deus está dando. Não queira, né? Ficar no leito não, em cima de uma cama não. Oh, aleluia. Tá brincando com fogo, é? Quem mexe com fogo se queima, meus irmãos. Porque vocês somos fogo. Oh, aleluia. Oh, glória. Oh, glória. Quem só lembra de Deus de amor. Ah, Deus é amor. É amor. Mas também Ele é justiça. Mas também Ele é fogo consumidor. E da mão dele ninguém escapa não, meus irmãos. Porque jamais Deus vai permitir que ninguém venha parar-me a você. Jamais Deus vai permitir que ninguém cale-me a você. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Jamais, meus irmãos. Porque Ele escolheu-me a você. Ele ungiu-me a você para falar do amor dele. E não tem ninguém que possa calar-me a você. Porque aquele que quer calar-me a você, Deus vai calar ele antes. Oh, aleluia. Amém, meus irmãos? A irmã Tatiana agora vai louvar. E eu creio que Deus vai falar com meus irmãos através do louvor também. Vamos lá, meus irmãos? Oh, aleluia. O vento não me derrubou. O medo não me parou. A guerra me feriu. Mas a experiência ficou. Eu não me calei e não vou me calar. Enquanto houver fôlego, eu vou adorar. Posso até ter caído na guerra, mas caído não vou ficar. Sei que esse vento vai passar. Também sei que o meu milagre vai chegar. Deus conhece a minha história, sabe tudo sobre mim. É só olhar para trás para ver quantas guerras eu já venci. Sobrevivi, adorando, sobrevivi, confiando, sobrevivi. Não desisti, Deus cuida de mim. Ele cuida da tua casa, cuida da tua família, cuida do trabalho, Ele cuida da tua vida, cuida do ministério, cuida da saúde, cuida dessa igreja, Ele cuida de ti. Adore que Ele cuida, glorifica que Ele cuida, louve a Ele que Ele cuida. Receba força, receba alegria, receba equilíbrio, o som de ousadia. Essa guerra não te mata, vai te fortalecer. E é nesse deserto que Deus vai prover. Se prepare, tem novidade chegando pra você. Deus dá força ao cansado, levanta o caído, exalta o humilhado, Ele cuida do ferido. Enquanto você adora Ele aqui, Ele cuida de tudo pra você. Então adore que Ele cuida, glorifica que Ele cuida, louve Ele que Ele cuida. Oh, aleluia! Se alguém perguntar como você venceu, você vai dizer assim: eu sobrevivi, adorando, eu sobrevivi, confiando, eu sobrevivi, não desisti, Deus cuida de mim, Ele cuida de mim,
Ele cuida de ti. Oh, glória! Nessa tarde, meus irmãos, Deus, Ele cuida de mim e de você. Então, que você só adore. Porque enquanto você adora, Ele cuida. Ele nos protege, nos livra de todo mal, mas que você só adore. Porque enquanto você adora, Ele trabalha. Ele opera um milagre na tua vida. O segredo é só adorar, meus irmãos. Oh, aleluia! Amém, meus irmãos? E só até aqui, meus irmãos. Foi pouco a irmã Tatiana, querida palavra. Fiquem todos com Deus. A paz do Senhor e tenham todos uma ótima tarde.